Olá, bem-vindo a mais um episódio aqui do quadro E-Bordados na Prática, onde semanalmente eu trago um novo vídeo ensinando completamente tudo sobre programação de bordados, utilizando o mais conhecido software, o melhor software do mundo de programação de matrizes de bordados, que é o Wilcon Embroidery Studio. Eu sou o Gixson de Oliveira, fundador aqui da E-Bordados e professor do método Wilcon Experience. E no episódio de hoje eu vou te ensinar a criar essa matriz de bordado aqui que você já pode ver na minha tela, que é uma matriz com uma aplicação. Ela tem duas aplicações. Ela tem uma aplicação de fundo para dar esse efeito da cor, que no caso ali a gente colocou o material azul, e tem uma segunda aplicação que é o charm, é o charme ali que vai deixar a nossa toalha, pode ser pano de prato, pode ser produto, pode ser peça, né, roupa infantil, roupa adulta, pode ser artigos de decoração, vários produtos que você pode estar personalizando com um bordado tipo esse aqui que a gente vai estar criando juntos, tá? Do absoluto zero. Então tá ali, ó. Vamos analisar então a estrutura do desenho para depois a gente colocar já a mão. Eu ia dizer a mão na massa, mas na verdade é a mão na ferramenta aqui do Wilcon Embroidery Studio. Lembrando que eu estou utilizando a versão 4.5 do Wilcon Embroidery Studio, tá? Esse é o nome do programa que eu estou utilizando aqui. Existem vários outros softwares, né? Mas esse aqui é um programa assim muito bom, eu conheço, eu trabalho com ele já há quase 20 anos. Então eu posso te dizer com segurança que ele é de fato o melhor programa de criação de bordados do mundo, tá? Então vamos lá. Na tela aqui, olha, eu tenho essa imagem, tá? Isso aqui é uma foto de um bordado da E-Bordados, está disponível lá no nosso site. A gente comercializa esse desenho, mas hoje eu quero te ensinar a criar ele, tá? E eu trouxe só a imagem do bordado já fotografado, né? E a gente vai criar por cima, tá? Eu vou te mostrar como fazer isso. A primeira coisa que eu gosto de fazer aqui sobre o desenho é avaliar a estrutura dele, né, o tipo de ponta. É claro que aqui, como eu já tenho um bordado pronto, eu vou replicar, né, as mesmas configurações, tipo de ponta e tudo mais. Mas se fosse uma ilustração, nós teríamos que queimar um pouco mais de memória, aí, vamos dizer assim, para poder pensar nos tipos de ponto que nós utilizaríamos. Aqui, como já foi feito, eu vou utilizar, o bordado ficou bom, eu vou utilizar as mesmas estratégias de ponto, mesma distribuição de pontos que foram utilizadas nesse desenho aqui, tá? Então primeiro vamos fazer uma análise aqui com relação ao desenho. Eu importei essa imagem, salvei essa imagem, agora eu importei ela aqui para dentro do Wilcon, utilizando esse recurso aqui, ó, de importar gráfico. O importar gráfico vai permitir que você traga do seu computador uma imagem para dentro da tela, para dentro da área de trabalho do Wilcon, para você então estar criando a programação do bordado. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente definir um tamanho. Eu particularmente gosto de fazer assim, já trabalhar com a imagem que eu vou criar o bordado no tamanho próximo ao tamanho final do bordado. Por quê? Isso vai me dar segurança com relação ao tipo de ponto que eu vou estar aplicando, a densidade de ponto, vai me dar mais conhecimento, mais segurança para trabalhar alguns parâmetros com relação às configurações dos pontos. Então eu preciso do tamanho pré-definido. Nesse caso, eu já coloquei aqui embaixo, ó, tá vendo? E na barra de propriedades aqui, o tamanho de 160 milímetros de altura. Ou seja, eu estou considerando que a gente vai bordar esse desenho por volta aí de 16 centímetros lá na máquina de bordado, tá? Então eu já coloquei aqui 160. Claro que aqui eu estou considerando a imagem num todo. O bordado em si, depois de que eu criar, ele vai ficar um pouco menor, mas aí eu posso redimensionar um pouco o tamanho, nesse caso aqui, sem problema nenhum, tá? Então vamos lá, o desenho ele tem aqui o floral, né? Esses florais aqui em tatame, ó, posso observar aqui, eu vou dar um zoom, tá? Eu estou usando aqui a rolagem, o escuro do mouse para dar esse zoom. Então eu posso perceber que eu tenho um tatame aqui vermelho, com um ponto bem irregular, um tatame fora daquele tatame convencional que é muito utilizado em logomarca, né? Eu tenho uma coisa aqui mais aleatória, vamos dizer assim. E aí eu tenho vermelho, tenho rosa, são flores bem parecidas, mas a gente vai criar cada uma delas de maneira individual. De repente, uma ou outra a gente pode até, para otimizar, para o vídeo não ficar tão grande, a gente pode até duplicar. Mas vamos ver na hora. Aqui eu tenho duas folhinhas, né? Assim como eu tenho também algumas folhinhas aqui dentro do potezinho, né? Por baixo do plástico, tá vendo o reflexo do plástico por cima da folha? Isso nos dá a segurança de que o plástico está por cima do bordado. Então está o feltro por trás, ou o material que você queira utilizar de fundo ali, depois vem o bordado e por cima vem esse plástico para dar essa textura de vidro, né? Como se realmente a flor estivesse saindo de dentro do pote de vidro, tá? Essa é a ideia. Esse aqui é um plástico que você encontra em materiais de estofamento, é um plástico convencional, propriamente para você fazer estofados, revestir estofados e tudo mais. Então é exatamente esse plástico que a gente utilizou aqui.
Vamos lá. Aí, olha, eu tenho aqui, o que mais? Eu tenho os caulezinhos, tá vendo? Com uma aplicação em ponto cheio. As folhinhas eu não observei, mas elas foram divididas ao meio, então você pode observar que do meio para cá é um objeto com uma angulação, do meio para o outro lado já é um outro objeto com uma angulação diferente, tá? Isso é possível fazendo dois objetos separados. Beleza, aqui eu estou só apresentando, né? Apresentando como tá a estrutura desse desenho atualmente para você se ambientando, se familiarizando, para na hora que eu for criar aqui as coisas ficarem mais fáceis para você entender. Beleza, então eu tenho aqui algumas as folhas, né? Dentro das folhas eu tenho alguns objetos aqui em ponto cheio, tá vendo? Na verdade aqui faltou aqui um cuidado aqui de cortar os fios antes de fazer a fotografia. Tá vendo? Essas duas folhas laterais aqui, ó, a vermelha e a rosinha, elas foram cortadas, os saltos que foram dados entre os objetos em ponto cheio, tá vendo? Essas bolinhas. Então foi cortado ali, não lembro se foi cortado na mão, se foi cortado pela própria máquina, mas eu vou te mostrar como fazer essa configuração para você não ter esse mesmo problema que a gente teve do lado esquerdo, tá vendo? Como não foi programado o corte pela máquina, a máquina saltou o fio e não foi recortado, não foi feito arremate na mão. Então acabou tirando a foto sem dar o arremate, então não ficou muito legal. Mas foca nesses dois resultados aqui, ó, da flor vermelha e da flor rosa, tá? Bom, então agora o primeiro passo aqui, depois que a gente importou a imagem, né, e tal, agora e definimos o tamanho, agora eu vou começar a fazer pela aplicação, tá? Não importa muito a ordem com que você vai fazer os objetos, porque depois com os objetos prontos no Wacom você pode organizar qual o desenho que vai ser bordado primeiro, qual que vai ser bordado na sequência, não tem muito problema a ordem, mas eu prefiro começar em uma ordem lógica, ou seja, eu começo realmente a definir os objetos que serão bordados primeiro, para justamente ficar mais fácil, depois eu não ter que ficar perdendo tempo, investindo tempo para editar o desenho, tá? Então nesse caso aqui, eu vou fazer primeiro a marcação que vai travar esse aplique do fundo azul, tá? Então vamos lá. Para isso, eu vou ter que trabalhar aqui com uma cor de... Vou clarear um pouco essa imagem, eu tenho aqui na versão 4.5, tá? Especificamente, nas versões anteriores não tem essa ferramenta, e aí eu recomendo que você utilize o CorelDRAW, o Photoshop, algum programa para fazer esse efeito que eu vou te mostrar aqui agora, através de um clique único nessa ferramenta chamada Ofuscar Ilustração. Ou seja, para isso eu preciso da imagem selecionada, clico uma vezinha aqui nessa ferramenta chamada Ofuscar Ilustração, e ela vai ficar com uma certa transparência, facilitando a identificação para você conseguir redesenhar, porque redesenhar objetos, principalmente de foto de bordado, sem utilizar essa ferramenta fica confuso, né? Você desenhar, porque você vai desenhar por cima, então você vai confundir o traço que você está desenhando, a ferramenta que você está usando para desenhar, com a própria imagem de fundo. Então eu nessa versão 4.5, na versão 4.2 também. Nas versões anteriores é que não tinha esse recurso, então você precisava usar. Inclusive no Wacom Experience eu mostro tanto usando essa ferramenta quanto usando o CorelDRAW para você colocar um pouquinho de transparência, tá? Então vamos lá. Cliquei aqui para colocar um pouco de transparência para a gente começar então o trabalho de redesign. O que eu vou fazer aqui a princípio é criar, né, um objeto aqui, eu vou criar uma linha de costura demarcando exatamente onde eu quero essa primeira aplicação que vai ser esse fundo azul. Se você observar, ele pega aqui do topo, tá? E vai até a base do pote aqui, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou utilizar aqui essa ferramenta aqui, ó, digitalizar ponto corrido, para demarcar a nossa aplicação. Então eu vou dar um zoom aqui, eu estou usando o scroll do mouse para dar esse zoom, tá? Vou pegar aqui a ferramenta digitalizar ponto corrido, vou clicar nela e vou começar a demarcar pelo centro aqui, tá vendo? Pelo centro do ponto cheio, eu vou fazer essa demarcaçãozinha aqui, ó, para fazer a nossa marcação da aplicação, tá? E aí você vai usando o botão esquerdo e o botão direito do mouse. O botão esquerdo eu uso para fazer as linhas retas, tá? E o botão direito do mouse aqui no Wacom serve para você fazer essas linhas mais arredondadas, tá? Ó, exatamente isso. E aí você pode observar que eu estou fazendo essas linhas pelo centro do ponto cheio. Depois lá na frente eu te explico melhor o porquê disso. Vamos fazer aqui a parte. Aqui, ó, como eu estou por trás aqui do floral, eu vou fazer o seguinte, eu não vou levar até lá em cima não, eu vou parar com ele por aqui, ó, tá? E aqui eu faço uma entradinha aqui, aí nesse caso aqui eu posso fazer essa marcação por cima. Então o tecido de aplique, ele vai ficar exatamente nesse formato aí, não tem problema, tá? Aí eu vou dar Enter, ele vai criar aqui para mim uma primeira costura,
essa primeira costura vai ser exatamente aonde que a máquina vai demarcar para mim colocar o tecido, tá? Depois, no próximo episódio, eu te mostro como bordar esse desenho lá na máquina de bordado. Então, se você está gostando desse conteúdo aqui, já deixa o seu like, já se inscreve no canal caso você esteja assistindo no YouTube. Se você não está assistindo no Facebook ou no Instagram, já aproveita para marcar aí os seus amigos, compartilha, tá? Para que mais pessoas sejam impactadas com esse material aqui, com esse vídeo que eu estou fazendo, sinceramente, com muito carinho para ensinar todo mundo a programar bordados, tá? Então, vamos lá. Aqui, olha, eu fiz essa primeira costura, né? Eu fiz essa primeira costura para demarcar. Não se preocupa, caraca, Tixo, eu nunca fiz aplicação, não sei nem como é que borda isso. Fica tranquilo que no final desse vídeo eu vou deixar aqui na descrição o link para você assistir o próximo episódio, onde a gente vai pegar esse desenho, vai lá para a máquina de bordar de verdade e a gente vai bordar esse desenho juntos. Então a gente vai criar ele aqui juntos aqui, programando aqui no Wilcom, e no próximo episódio a gente vai bordar ele lá na máquina, tá? Então não se preocupe que eu não vou dar muito detalhes sobre conceito de bordado, não. Aqui eu vou falar só sobre programação para os vídeos não ficarem tão grandes, tá? Então beleza, o próximo passo aqui é duplicar. Então criei esse primeiro objeto, ó, se você puder olhar aqui, ó, eu tenho aqui o primeiro objeto criado. Agora eu vou dar um Ctrl D no teclado, tá vendo? Você vai observar que ele duplicou. Vou trocar a cor aqui por uma questão só de organização, não se preocupa com isso por enquanto, tá? Então o primeiro está verdinho e o segundo está preto. O primeiro vai fazer a marcação para a gente colocar o tecido e o segundo ele vai fixar essa marcação, ou seja, vai pegar o tecido, vai marcar, vai fixar ele, vai costurar esse tecido no bordado para a gente então estar recortando a sobra e depois vem os acabamentos, tá? Então essa é a explicação para essas duas primeiras costuras aqui, tá? Então fizemos ali a primeira marcação do fundo, tá? Dessa parte aqui que até o momento está azul, mas na máquina a gente pode estar trocando a cor. Então agora eu vou começar bordando, a gente vai começar criando a parte dos caulezinhos, tá? Porque eu já resolvi a parte da aplicação, vou fazer o caule, os caulezinhos, depois resolvo as folhas, né? E depois das folhas eu faço a marcação desse aplique do plástico transparente. Aí na sequência a gente vai fazer o ponto cheio, dando acabamento nesse plástico, tendo o pote já pronto, com os caules e as folhas já presas dentro do plástico ali, simbolizando o pote, né? E depois, por último, a gente faz o acabamento final com essas flores coloridas aqui em cima, beleza? Para fazer os caules, então, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta curva complexa, tá? Vou te ensinar a usar essa ferramenta aqui. É uma ferramenta muito comum, muito usada no Wilcom, principalmente quando você quer fazer objetos cuja a curvatura do objeto tem ângulos de pontos diferentes. Ah, Dixon, ficou confuso. Vou te mostrar. Vamos lá, eu vou aproximar um pouquinho a imagem aqui para facilitar a identificação dos objetos. Vou clicar aqui em curva complexa, ou se você preferir, você pode apertar no seu teclado F2, ó, F2, e você já vai permitir, deixa eu fazer de novo aqui, F2, e você já vai poder desenhar, olha, tá vendo? E aí você vai contornando aqui esses objetos que são os caulezinhos. Não ficou bom? O alinhamento não ficou muito legal? Você volta com backspace para você refazer o desenho, tá? Então vou fazer esse primeiro caulezinho aqui, ó. Vou levar ele até aqui em cima aqui, ó. Agora aqui eu vou... Lembrando que aqui eu também estou usando o botão esquerdo, tá? E o botão direito do mouse. O botão direito para fazer essa parte arredondada do caulezinho. E as partes mais retinhas, que aqui quase não tem, eu usaria o botão esquerdo do mouse. Aí aqui para finalizar, olha, cheguei próximo ao primeiro ponto que eu dei, eu vou dar Enter, aí ele vai fechar automaticamente. Então agora, nesse momento, o Wilcom está esperando que você carregue com Enter para você finalizar o objeto. Então eu vou dar Enter aqui 3 vezes, ó, justamente para ele definir a angulação. Ele vai colocar uma angulação automática, tá? Depois a gente pode mudar caso você não goste. Então, ó, deu Enter 2 vezes, na terceira vez ele já definiu um ângulo aqui embaixo para esse objeto. Lá em cima ele definiu mais um ângulo, ó. Se você observar aqui tem mais um ângulo aqui. E agora eu vou dar Enter para ele gerar os pontos, ó. E aí ele já gerou os pontos do primeiro objeto. Se você não gostar do traçado, você pode estar editando aqui, ó. Pega a ferramenta aqui, ó, remodelar, e você pode estar pegando os nós aqui e mudando a posição dos nós para deixar o caulezinho mais estreitinho, mais largo, mudando a posição dele. Ou até mesmo tá mudando a angulação que o Wilcom aplicou para você, ó. Nesse caso aqui eu coloquei uma angulação diferente para o meu objeto, tá? Vou manter somente essas duas angulações aqui. Por enquanto não vou mexer mais, vou fazer os próximos objetos da mesma forma que eu fiz esse. Então, vamos lá.
Daí agora, para desenhar esse próximo caulezinho aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou respeitar as folhas, tá vendo? Porque se eu fizer o caule inteiriço e depois bordar as folhinhas por cima, pode ficar grosseiro o ponto do bordado lá na máquina. Então, você vai observar que eu vou fazer o caulezinho em pedaços, tá? Então, eu poderia fazer ele inteiro, depois cortar, mas aqui eu vou preferir fazer ele em pedaços. Então, vamos lá. Eu vou pegar a mesma ferramenta aqui, ó, curva complexa, vou desenhar ele desde aqui de cima, tá? E vou parar com ele aqui, ó, exatamente nessa posição. Pode entrar um pouquinho, é recomendado entrar um pouquinho para dentro do próximo objeto, igual eu fiz aqui, tá? Por uma questão de deslocamento do material lá na máquina de bordado, então pode fazer dessa forma. E aí você vai fazendo os objetos de forma separada. O único cuidado que você tem que ter nesse momento é você criar uma linha. Por exemplo, eu posso começar ele aqui de cima, justamente para o próximo objeto ter sentido o alinhamento dele, né? Para ele não ficar... Ó, vou fazer aqui para você ver. Ó, justamente para ter continuação, tá vendo? De modo que na hora que você cortar o objeto aqui embaixo, ó, vou cortar o objeto exatamente aqui. Vou tirar esse ângulo daqui, tá? Para não me atrapalhar o corte. E vou cortar esse objeto aqui, ó. Tá vendo? Então você consegue perceber, por mais que o objeto não é inteiriço, ele tem uma continuação, tá? Por que eu estou recomendando isso? Porque se você criar os objetos separados, sem respeitar o alinhamento um do outro, pode ficar assim, ó. E aí você vê nitidamente que o caule foi desenhado separado, porque ele não segue o mesmo alinhamento do primeiro caulezinho. Então tem que ter esse cuidado, tá? Poderia fazer inteiro e depois estar recortando, mas aqui eu estou te ensinando de um modo, tá? Criando separado com o cuidado de fazer, se respeitando o alinhamento do caule, da parte anterior do caule, tá? Então, beleza. Aqui você deve ter observado que eu não estou preocupado ainda com os cortes de fio na máquina, só estou fazendo a programação básica mesmo, e depois a gente ajusta os pontos ali para que a máquina não tenha tantos cortes de fio, beleza? Então vamos lá então, criar o próximo caulezinho agora. Curva complexa. Nesse caso aqui, ó, eu já estou criando o caulezinho em V, tá? Respeitando aqui a arte. Então eu já estou fazendo aqui o caulezinho, já levando o início dele para o outro lado. Tá? Aqui fica meio zoneado aqui porque eu fui dando Enter toda a vida, mas não tem problema, é só você mudar a angulação aqui depois que você terminar. Ó. Tá vendo? Aplicou a angulação, não gostou? Você edita a angulação com a ferramenta Remodelar. E aí você já acertei aqui o objeto. Agora vamos fazer esse caulezinho de cima aqui, ó. Primeiro eu estou fazendo os caulezinhos nesse tom de verde, depois eu faço o outro que está na cor separada ali, tá? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu já fiz esses caulezinhos com tom de verde, agora eu vou fazer o próximo. Para isso eu vou só trocar a cor aqui, vou colocar uma cor aleatória qualquer, pode ser esse marrom aqui mesmo, para a gente fazer esse outro caulezinho aqui, que só ele é uma cor diferente, tá? E aí vamos lá, vou começar aqui de cima, mesma ferramenta, tá? Curva complexa, e vamos criar aqui. Só que nesse caso aqui eu vou até acertar uma coisa aqui que eu não gostei, esse caulezinho por trás aqui da boca do pote, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse caulezinho aqui, vou fazer a parte interna dele, e essa partezinha desse caule aqui, eu vou fazer agora, mas depois eu vou colocar ele na ordem certa. Então eu vou fazer só esse pedacinho, lá na frente você vai entender. Vamos fazer esse pedacinho aqui, ó. Exatamente nesse momento aqui, eu faço esse pedacinho só. Tá? Depois você vai entender por que eu estou fazendo separado desde aqui, tá? E agora eu vou fazer essa parte de baixo. Na verdade não quer dizer que está errado, mas eu não gostei muito daquele efeito ali, então eu vou aproveitar para corrigir. E esse aqui eu vou parar com ele aqui também, tá? Então vamos lá, fazer aqui essa parte do caule, tá? Aqui você vai perceber, ó, eu não gostei, deixa eu ver. Não, até que ficou legal. Eu ia falar que não ficou alinhado com o próximo, mas tá vendo? Tá dando a sensação que é um só objeto. E esse é o nosso objetivo aqui, né? E agora o caulezinho lá de baixo, né? Que da mesma forma que eu falei anteriormente, ele tem que seguir o alinhamento. Então eu vou fazer aqui. Vou até mudar um pouquinho o formato desse aqui para que ele siga um alinhamento mais... Aí, ó. Ficou melhor assim. E aqui eu vou mudar um pouco o ângulo
Vamos ver se ele ficou com alinhamento, tá vendo? Ele tem que dar a sensação de que ele é a continuação do caule de cima, mesmo que sendo separado aqui pela folha que vai vir na sequência. A gente vai estar criando essa folhinha exatamente agora. Agora eu vou aproveitar para criar as folhinhas aqui, ó, tá vendo? Essas folhinhas aqui, exatamente numa outra cor. Então eu vou usar aqui uma outra cor, pode ser o vermelho mesmo, cor 11, tá? E eu vou fazer cada uma dessas folhinhas aqui, tá? Então vamos lá, primeiro essa folhinha de dentro aqui, ó, que vai ser uma folhinha inteira, tá? Eu vou usar aqui a curva complexa para fazer, e eu vou fazer exatamente com esse mesmo formato que a gente tem aqui, ó, arredondando e fazendo com uma aplicação única em ponto cheio, no caso dessa daqui, ó. Então eu vou deixá-la exatamente nesse formato aqui. Então vai começar a bordar, eu posso mudar a entrada e saída do objeto, eu posso começar bordando aqui e terminar aqui embaixo. E na sequência eu posso até tentar duplicar, vamos ver se vai ficar legal, duplicar esse objeto aqui, ó, espelhar ele horizontalmente, girar ele um pouquinho, tá? Para ganhar alguns minutos aqui para não ter que criar, já que os objetos são bem parecidos, tá vendo? Então a minha ideia aqui foi reproduzir a mesma folhinha que está do outro lado, para não precisar desenhar de novo. Então já ganhei alguns minutos aí no desenvolvimento, duplicando, aproveitando uma folhinha que eu já tinha criado, né? Agora a gente vai fazer as folhas maiores, tá? Como eu falei no início, essas folhas maiores elas são separadas, ou seja, separadas pelo meio, para que cada lado tenha a sua própria angulação com o ponto tatame. Para isso, eu posso estar utilizando aqui a ferramenta enchimento complexo, porque o enchimento complexo ele aceita um ângulo só. Ele aceita mais ângulos, tá? Mas ele é interessante para a gente colocar um ângulo único, onde já a curva complexa ele é interessante para a gente colocar ângulos de curvatura diferente dentro do mesmo objeto. Então, para fazer os caules, como o caule ele tem um formato de angulação que vai se moldando de acordo com a forma do objeto, eu preferi fazer com curva complexa. Já a folha que tem um ângulo único, tá vendo? Tem dois objetos, cada um com um ângulo único. Vamos fazer aqui, você vai entender melhor. Enchimento complexo, e eu vou começar desenhando aqui exatamente a divisão do meio da folhinha, tá vendo? Exatamente o meio dela. E aí eu vou carregar com Enter e ele já vai aplicar o ponto. Por enquanto vamos deixar assim mesmo, só para finalizar o raciocínio para mim te mostrar aqui por que eu estou usando o enchimento complexo e não curva complexa, tá? Tá vendo? Ficou exatamente dessa forma aqui, ó. Agora eu vou mudar, por que eu usei o enchimento complexo, né? Por causa disso aqui, tá vendo? Ângulo único, ó. Diferente do curva complexa, você tem vários ângulos, tá vendo? Esse objeto tem um ângulo aqui em cima, e eu poderia sair colocando vários ângulos se fosse interessante, né? Mas não é porque os caules eles não têm tanta curvatura assim. Então, dois ângulos só, um aqui em cima e outro lá embaixo, já foram por si só suficientes. Nesse caso aqui, eu tenho apenas um ângulo para cada lado, ou seja, um objeto com um ângulo e esse outro objeto com outro ângulo. E eu vou inclinar um pouquinho aqui, ó, cada um deles, para poder ter aquela mesma proposta do desenho original. E aí o tipo de ponto que a gente colocou lá, eu vou colocar aqui também, depois a gente vai replicar em todas as folhinhas, foi o tatame. Então vamos trocar aqui, ó, selecionei os dois objetos, vou na guia enchimentos e troco aqui para tatame, tá? Claro que não é tão simples assim, tem algumas configurações a mais que eu vou te mostrar, mas vou deixar para te mostrar lá na frente, para a gente não confundir aqui a aula, tá? Então vamos seguir criando os demais objetos com essa mesma proposta aqui e depois eu te mostro qual a configuração de ponto que eu usei para a gente fazer esses aspectos mais diferenciados aqui nesses pontos, tá? Bom, vamos lá então. Vamos pegar aqui a ferramenta enchimento complexo e vamos criar também as outras folhas, tá? Então aqui, ó, como a folha ela é inteira, eu vou fazer até aqui assim mais ou menos. Vou dar Enter. Ah, Gilson, mas eu poderia usar as demais folhas, duplicar, igual você fez com aquela primeira folhinha? Talvez sim, talvez não, né? Eu não cheguei a testar, porque a folha tem que ser idêntica para isso aqui dar certo, tá? Então aqui eu estou preferindo desenhar de novo, por mais que o vídeo fique mais longo, mas eu consigo te ensinar com mais qualidade, né? Com mais clareza, vamos dizer assim. E aqui também eu vou trocar depois para ponto tatame, com os mesmos efeitos, mas por enquanto eu vou só fazer a programação desses objetos aqui, depois a gente muda. Então vamos lá, vamos desenhar aqui com a ferramenta enchimento complexo todas as folhas, e depois a gente volta para regular a aplicação dos pontos.
Aí aqui, por exemplo, essa folhinha aqui, vamos tentar usar essa daqui. Seleciono os dois objetos, dou um Ctrl D, a gente gira ele aqui, ó. Opa, peraí, deixa eu girar ele de novo. Selecionei, dei um cliquezinho, agora eu giro. Eu vou colocar ele nessa posição, vamos ver se ele vai... Aí, ó, pode ser usado, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente pode usar, a gente usa. Essa aqui de cima, por exemplo, ela parece ser muito semelhante com essa de baixo aqui, ó. Então, vamos duplicar. É claro que aqui eu estou fazendo para te mostrar, então eu vou fazendo, vou explicando ao mesmo tempo. Mas o bom de você duplicar é quando você realmente está com o objeto finalizado, tá? Com o tipo de ponta. Não é bom, não vou usar não. Não deu certo. Vamos utilizar de desenhar de novo, porque aí fica com uma característica mais particular, vamos dizer assim, né? Nem sempre dá certo a gente aproveitar os mesmos objetos, né? Pronto, agora eu já apliquei, tá vendo? Já terminei aqui as folhas todas. Já vamos configurar aqui o tatame que eu te falei, justamente para você ter entendimento nessa parte aqui. A gente já deixa isso pronto. Eu não gosto de terminar todo o bordado para depois voltar editando tudo não, tá? Eu prefiro terminar um grupo, já edito, aí quando eu sigo para frente, dificilmente eu preciso voltar lá atrás para poder ajustar alguma coisa que tenha ficado para trás. A única coisa que ficou para trás aqui, até esse momento foi os saltos que está dando entre os caulezinhos, mas é fácil de corrigir. Tá, então vamos lá. Vou trabalhar com angulação, ó, nessa pétala aqui, nessa lateral, né, da folha. Eu uso esse ângulo e no outro lado da folha eu uso o ângulo oposto, mais ou menos esse sentido aqui. Tá? Então primeiro vamos trabalhar a angulação de cada um desses objetos. Ó, os que estão certos a gente mantém e os que estão errados a gente vai editar. Lembrando que eu estou usando aqui, ó, a ferramenta remodelar para mudar essa angulação desses objetos. Tá? Beleza, feito isso, eu posso selecionar aqui pela barrinha, ó, todos os objetos, tá vendo? Todos os objetos que estão nessa cor vermelho, com exceção desses dois objetos aqui, que eles não serão aplicados o ponto tatame. E agora, com todos esses objetos selecionados, eu venho aqui em enchimento, troco aqui o ponto para tatame de uma vez. E o efeito especial que a gente tem nesse ponto, anota aí, tá? Que é muito interessante, é a fração de deslocamento. Eu vou trabalhar com 0,35. Ele causa um efeito de aplicação de densidade no tatame um pouco diferente. Ele trabalha a estrutura do tatame um pouco diferente para dar uma característica um pouco diferenciada, menos padrão, vamos dizer assim, do convencional, obviamente. E além disso também vamos trabalhar com um espaçamento, um recurso chamado aleatório, que ele vai dar um efeito aleatório no tatame, justamente para quebrar esse padrão homogêneo dos pontos, tá? E você pode observar, ó, que ele deu uma rugosidade maior nos pontos, dando uma característica diferenciada para o tatame, tá vendo? Ó, vou colocar 0 aqui para você ver o padrão do Wilcon que ele te oferece, é totalmente plano, muito utilizado em logomarcas, inclusive, esse padrão aqui. E já o efeito aleatório, ele vai te dar exatamente essa característica de aleatório no ponto. É muito utilizado para essa finalidade de moda, artesanato, flores, urso, né? Tipo assim, faz um cachorrinho, faz o pelo dele com essa característica, dá um efeito um pouco mais diferenciado, fora do padrão mesmo, tá? Então tá aqui, 50% aleatório, 0,35 no caso da fração de deslocamento na coluna A, tá? Anota esses parâmetros para você trabalhar toda vez que você for fazer, não necessariamente folha, outros objetos também, caso de testar também. Uma outra coisa que é importante eu colocar aqui é um comprimento mínimo do ponto maior, para ele não fazer pontinhos tão pequenininho. Haja vista que eu estou trabalhando aqui com objetos pequenos com aplicação de tatame, tá? Então vamos colocar aqui 0,80, 0,90, para eu não ter, principalmente nessas folhinhas menores, objetos tão pequenininhos no tatame. Então eu coloco esse valor aqui para dar uma sustentação melhor ali, dar um travamento e não permitir que os pontos fiquem menores do que 0,90 milímetros. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui. O que mais que a gente vai fazer aqui? Vou trabalhar ponto suporte, vou trabalhar um ponto suporte tatame aqui, tá? Tatame. Pode ser um tatame convencional mesmo, tatame comum aqui, ó, tatame, para travar essas folhinhas. E vou colocar também uma conversão de encolhimento um pouco maior, em torno de 0,40, tá? Para poder estruturar o material, para poder não desencaixar o desenho, tá? Principalmente que essas folhas elas são feitas em dois momentos separados, dois objetos. Então eu uso a compensação de encolhimento para compensar isso daí. Beleza? Então pronto, as alterações que eu queria fazer nas folhas já estão prontas e agora a gente vai seguir fazendo o ponto cheio. Agora a gente vai fazer a aplicação dessa estrutura do filme plástico e depois o ponto cheio,
tá, do potezinho. Essa parte de baixo aqui eu não vou fazer, não gostei muito disso aqui não vou fazer essa costura, vou deixar sem, que eu acho que vai dar um aspecto melhor. Na verdade, para fazer essa estrutura agora que a gente vai usar para bordar não, para travar, né, a aplicação do filme plástico no bordado, já está pronta. Então eu vou aproveitar essa estrutura aqui, ó, tá vendo? Qualquer um desses dois objetos. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar, vou dar um Ctrl D, ele automaticamente, quando eu duplico, ele já vem por último, então, ou seja, ele vai ser aqui nesse caso o último objeto a ser bordado. Então exatamente nesse momento a máquina vai estar travando. Então antes de colocar essa costura, a gente vai colocar ali o filme plástico transparente, tá? Colocou por cima do bordado que já está pronto até agora, aí libera a máquina, ela vai fazer essa costura travando esse filme plástico. Pronto, travamos o filme plástico, aí o operador vai cortar ali o plástico transparente, o excesso em volta da costura, e nesse momento que é onde a gente se encontra, eu vou fazer o ponto cheio para dar acabamento, tá, no pote. E aí depois a gente vai fazer esse pedacinho aqui, você vai entender a ordem, por que eu fiz esse objeto separado. Então vamos lá, então, vamos escolher aqui uma cor azul, né? Eu vou colocar essa cor azul clarinha aqui, e vamos fazer então o ponto cheio aqui do pote. Eu vou começar pela essa barra aqui do pote, separando a parte de baixo dele. Deixa eu ver. Ali é como se fosse a tampa, né? Então ele vem por cima. Beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer então essa silhueta de baixo do pote aqui, tá? E depois a gente faz esse objeto aqui do pote como se fosse a tampa inteiriço. Tem uma curva aqui justamente para representar que é uma tampa. Então vamos fazer então aqui, eu vou usar, nesse caso aqui, eu vou usar a ferramenta entrada C para fazer, tá? Então vou pegar aqui a ferramenta entrada C. Por enquanto eu vou manter as configurações padrões mesmo, só a cor que eu mudei. E vamos fazer aqui a silhueta então desse pote, tá? Então vamos começar aqui. Estou usando os botões esquerdo e direito do mouse. Aqui é importante eu fazer, tá, acompanhando o centro dessa linha que eu já tenho, que é a linha pretinha, que é a marcação, tá? Então como eu tenho já a marcação aqui, eu posso estar fazendo, me guiando por ela. Aí exatamente aqui eu vou parar, olha, eu vou carregar com Enter até fazer essa silhueta aqui do pote, tá? Daí o pote não ficou com um formato muito legal, aqui ele ficou com uma, tá vendo, aqui ele está reto e aqui ele está com uma certa curvatura, então o que eu vou fazer? Eu vou ajustar isso aqui, ó. Eu vou ajustar, vou deletar esse ponto aqui e vou ajustar, vou tirar essa silhueta aqui, porque ele não tem essa silhueta, tá, no desenho original. Então vou deixar ele mais arredondadinho, ó. Aqui está reto demais. Está reto porque eu cliquei com o botão esquerdo fazendo esses nós aqui, ó. Então eu vou tirar esses nós e vou trabalhar com o botão direito do mouse aqui, para ele deixar um pouco levemente arredondado nessa parte. E aí é só você colocando nós e tirando nós ali para você ir ajustando conforme o resultado que você quer. E aí o pote ficou mais arredondado aqui, talvez não tanto quanto o outro lado. Deixar ele um pouco mais arredondado aqui, ó. Dá um aspecto melhor. Aqui arredondou demais, eu vou tirar um pouquinho para dentro aqui. Lembrando que nesse caso aqui eu estou trabalhando só no ponto cheio, os objetos que estão prontos atrás eu não estou mexendo, tá? Estou mexendo só nessa silhueta aqui do ponto cheio que vai dar acabamento no potinho, tá? Então é exatamente isso que você vai fazer, ajustando aqui, colocando e tirando nós, ajustando a curvatura, tá? Deixando mais arredondada ou mais reta, de acordo com a necessidade aí. Beleza? Bom, terminei aqui então essa parte da silhueta de baixo do pote. Agora eu vou fazer essa curva aqui, ó, representando a tampa. Então eu vou pegar aqui a mesma ferramenta, a coluna C, e vou fazer aqui esse outro objeto. Coluna C aqui, e vamos fazer essa parte aqui agora da tampa. Vou fazer até aqui só, porque não tem necessidade de caminhar para lá, justamente porque vai ficar embaixo da folha, né? Então tem algumas coisas ali que a gente pode evitar para não criar excesso de ponto, vamos dizer assim. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, deixa eu pensar aqui, deixa eu ver se ficou legal esse acabamento da tampa. Ficou legal, não ficou ruim não. Só que eu queria alguma coisa mais quadrada aqui assim, ó. Isso, acho que ficou melhor assim. Mais quadrada nessa parte aqui, menos arredondado, vamos dizer, né? Eu acho que esse efeito aqui ficou legal. Exatamente isso. Aí ele vai fazer por baixo de todas essas folhinhas aqui. Nesse caso a gente vai bordar as folhas por cima, tá? Vai ser ponto em cima de ponto mesmo. Beleza, fiz ali, coloquei o ponto inicial e o ponto final aqui já, ou seja, ele vai terminar esse objeto aqui nessa posição aqui, ó. Ele pode começar a bordar esse objeto aqui e terminar aqui,
E aí na sequência você já pode pegar esse objeto aqui, começar bordando aqui e terminar aqui, tá? E aí agora você vai entender por que eu fiz esse camarada. Por quê? Agora eu vou dar um Ctrl X e Ctrl V nele e vou colocar ele exatamente nessa posição. Aí é claro que agora eu tenho que ajustar ele aqui, ó. Espera aí, deixa eu pegar só os objetos que eu quero editar aqui, ó. Colocar ele nessa posição aqui. Para dar a sensação que esse objeto ele está entre a tampa do pote, né? Daí eu vou deixar só essa pontinha para fora aqui, que aí o plástico vai entrar cobrindo todas as demais que estão embaixo e usar essa parte aqui. É porque eu fiz assim, eu fiz o plástico, a marcação do plástico até em cima, tá vendo? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente, eu vou colocar essa marcação do plástico embaixo aqui, ó. Depois lá na máquina, no próximo episódio você vai entender isso aqui, tá? Entender melhor, né? Eu vou trocar, tá vendo? Esse objeto que eu estou modelando aqui, ó, é exatamente esse objeto aqui, que é a marcação para travar o filme plástico transparente, né? Eu mudei de ideia, em vez de fazer ele até em cima, eu vou fazer até mais ou menos na boca, e aí vai dar uma sensação de que esses caules estão realmente saindo de dentro do pote, porque não vai ter o plástico aqui. Vai ficar legal, você vai ver. Vamos lá. Então esse objeto aqui eu já fiz ele por último, né? Por cima ali. Assim também como esses objetos aqui. Deixa eu ver se esses objetos aqui vai dar certo, porque aqui eles vão estar cobertos pelo pote até aqui. E já aqui eles não estarão. Beleza, vai dar certo também. Na verdade eu nem vou precisar dele, né? Se você parar para analisar, olha, porque aqui a folhinha, vou tirar o True View aqui para facilitar a identificação, tá vendo? A folhinha vem até aqui embaixo, então eu vou cortar esse caulezinho, porque bordado é assim, se você não precisa do objeto, é importante você nem fazer o objeto, tá? Se você não precisa do objeto, remova ele, tá? Exatamente o que eu estou fazendo aqui. Esses objetos, como eles não farão parte, né, visualmente do desenho, é importante que eu não os faça, né? Então aqui eu tirei ângulo demais, vou colocar um ângulo aqui, ó, para devolver a angulação que eu apaguei o objeto ali. E essa parte aqui também não vai aparecer, essa parte de cima desse objeto, então eu vou remover. Porque como tem a folhinha ali, aliás, como tem a flor, e a flor vai dar cobertura nesse caule, então eu prefiro remover, né? Esse aqui não necessariamente. Tá, e agora eu vou devolver o ângulo que eu tirei aqui. Beleza, pronto, agora a gente já pode seguir fazendo. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer agora essas duas folhas aqui, né? Primeiro, e depois a gente segue fazendo as flores, tá? Vamos fazer as duas folhinhas, que inclusive vai ser no mesmo tom de vermelho. Poderia aproveitar? Poderia, mas como eu falei, eu prefiro nesse caso aqui desenhar de novo para que o desenho tenha realmente uma característica única para cada pétala, para cada flor, né? O negócio de ficar duplicando também o tempo todo é complicado. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou copiar a propriedade desse objeto aqui, então eu vou clicar com o botão direito nele, aliás, o botão esquerdo, normal, e vou clicar aqui, ó, fazer propriedades atuais, porque aí eu vou copiar todas as propriedades que estão nesse objeto para que o Wilcon utilize essas mesmas propriedades nesse outro objeto que eu vou fazer aqui nesse momento. Então, vou fazer aqui esse objeto, vou carregar com Enter, e você pode observar que ele já aplicou tatame, já aplicou orla dentada, não, desculpa, já aplicou efeito aleatório de 50% e já aplicou fração de deslocamento na coluna A de 0,35 milímetros, tá? Como eu falei para você anotar no início ali. Agora vamos fazer outro objeto, peraí, vamos pegar a ferramenta certa, que eu estou com a ferramenta errada, né? A ferramenta errada não vai dar certo, né, Gibson? Aqui o que eu tenho que fazer agora, depois de aplicado, é só mudar o ângulo para ele respeitar a mesma proposta das pétalas lá de baixo, né? As pétalas não, desculpa, das folhas. Vamos aproveitar agora e desenhar esse outro aqui. Aí terminei de desenhar, aplico o ângulo certo ali para poder ficar com o mesmo aspecto que a gente quer, que a gente já aplicou nos demais. Daí agora, se você for analisar a propriedade desses objetos aqui, ó, como eu copiei aqui fazendo uso da ferramenta fazer propriedades atuais, ele já aplicou, ó, tatame, já aplicou o ponto de suporte tatame também. No enchimento ele aplicou aqui, ó, a fração de deslocamento na coluna A de 0,35 e aplicou também o efeito aleatório de 50%, tá? Agora a gente vai fazer então a parte das flores, né? O primeiro passo aqui a gente vai fazer os miolinhos, tá? Em tatame também, de todas as flores. Depois de feito os miolinhos, aí eu vou fazer as pétalas, né? Vão ser uma pétala só, tá? Com um ângulo de curvatura arredondado, né? Igual está aqui. Também aplicando essas mesmas propriedades de ponto aqui que a gente já trabalhou. Tatame, compressão de encolhimento, repuxo.
ponto suporte, fração de deslocamento, efeito aleatório. Então vamos lá, vamos começar a fazer então aqui, vamos começar pelos miolinhos das flores amarelas aqui, ó, os miolinhos amarelos, né? Bom, vamos lá então, vamos fazer aqui o miolinho amarelinho. Nesse caso aqui, eu vou pegar a ferramenta, como ele tem um ângulo de sentido único também, eu vou usar a ferramenta também de enchimento complexo, tá? Então eu vou fazer aqui exatamente essa marcação aqui, não é uma elipse perfeita, por isso que eu estou usando, fazendo ela deformada igual o original ali, tá? Por enquanto vou deixar aqui, vou colocar amarelo mesmo, tá? Deixar amarelinho justamente para a gente trabalhar todas nesse mesmo tom. E o efeito que eu tinha aplicado nas folhas vou usar também. Então vamos fazer aqui as demais agora. Não vou me preocupar com o ângulo, tá? Depois eu mudo o ângulo ali. Por enquanto só estou fazendo o desenho mesmo dos objetos. Aqui eu fiz as 3 amarelinhas e agora eu vou fazer essas outras 2 que por enquanto está com tom de vermelho. Então vamos trocar a cor para vermelho e vamos desenhar essas outras 2 aqui. Bom, fiz aqui então a parte do miolo, tá? E o ângulo a gente pode estar mudando aqui da maneira que a gente achar melhor. Então vou colocar um ângulo aqui aleatório para cada uma delas. Não vamos colocar o mesmo ângulo, não. Vamos colocar um ângulo aleatório para ficar uma coisa bem descontraída, né? Pronto, fiz aqui a parte do miolinho. Agora a gente vai fazer as flores, tá? As pétalas das flores. Na verdade não vai ser as pétalas porque eu vou fazer um objeto único para cada flor dessa. Começando pela flor que está mais atrás, tá? Eu vou começar por ela porque aí eu já consigo não me preocupar aqui, ó. Na hora de fazer essa silhueta aqui dessa flor que está por último, que é a vermelha, que está primeiro, na verdade, ela borda primeiro, depois vem as outras por cima, eu não vou me preocupar tanto com esse acabamento lateral, tá? Então vamos lá. Eu posso desenhar de várias formas, mas eu vou usar aqui o enchimento complexo que a gente já está trabalhando, tá? E depois a gente muda a angulação, você vai ver que vai dar tudo certo. Então vamos lá. Enchimento complexo e vamos fazer aqui então. Aí a parte de cima eu vou fazer respeitando a silhueta certinho, igual eu estou fazendo aqui. Aqui embaixo já não preciso, então eu posso fazer acompanhando um formato aleatório da flor que eu ainda vou fazer por cima ali, tá? Então vamos fazer só respeitando, passando mesmo um pouquinho para dentro uma da outra ali. Então essa parte aqui eu não preciso ser tão expert aqui no design, tá? Eu também não posso exagerar. Pronto. Aí aqui, ó, eu já vou fazer bonitinho, respeitando ali a silhueta do desenho certinho. Aqui eu vou carregar com Enter para poder finalizar. E agora eu vou desenhar um segundo objeto, justamente criando um buraco, né? Criando um vinco ali. Tem outras formas de fazer isso aqui, tá? Mas eu estou sendo o mais objetivo possível. Pronto. Aí carreguei com Enter, criei um primeiro objeto, carreguei com Enter. Desenhei o segundo objeto, carreguei com Enter até que ele gerasse pontos. E ele gera pontos exatamente na interseção entre esses dois objetos que eu criei, tá vendo? E agora para fazer a angulação, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, ângulos de pontos, e vou trabalhar a angulação desse objeto dessa forma aqui, meio que em forma cônica, radial, justamente com esse propósito aqui, ó. Tá vendo? E a gente vai ter esse efeito. Depois a gente vai estar ajustando, mudando a propriedade do ponto e tudo mais para poder melhorar, mudar a ordem também dos objetos. Mas por enquanto vamos só criar os pontos com a angulação que está aqui para cada uma dessas flores, tá? Agora vamos fazer aqui, vamos tirar aqui o True View. Deixa eu ocultar esse objeto aqui, ó. Clicar com o botão direito aqui, vou mandar ocultar para ele não me atrapalhar. E agora eu vou ver a ordem certa. Eu vou fazer essa amarelinha clara primeiro, depois eu posso fazer a laranja, a lilás e depois a rosa. Exatamente nessa ordem. Vamos lá. Vamos melhorar aqui o aspecto. Aqui tem uma pétala, vou definir melhor essas pétalas aqui. Vamos pegar aqui a ferramenta enchimento complexo. Vou colocar aqui amarelo mesmo e vamos fazer essa parte aqui dessa flor aqui. Carreguei com Enter uma vez, agora eu vou desenhar a parte do furo ali para ela vazar. Carrego com Enter até finalizar e ele aplica ponto. Não vou nem colocar a angulação agora não, vou deixar para fazer daqui a pouco, tá? Vamos fazer aqui a outra de outra cor. Vamos ocultar esse objeto aqui também, vou clicar aqui na barra de cores aqui de objetos, mandar ocultar. E agora vamos fazer aqui enchimento complexo, a próxima flor.
E aqui o mesmo procedimento, carrego com Enter para eu fazer essa parte do meio aqui. Depois carrego com Enter várias vezes até finalizar. Vou colocar laranja, que é a cor dela. Vou ocultar aqui também. E agora vamos fazer a florzinha lilás ali. Nesse caso aqui eu vou ajustar um pouquinho melhor aqui o acabamento dela, não ficou bacana. Aí você pode estar ajustando também. E essa aqui vai ser azul. Vamos ocultar ela aqui também. E agora por último eu vou fazer aqui a flor rosa. Vou botar esse rosinha mais claro aqui, ó, enchimento complexo. Vamos lá. Na verdade aqui eu acabei esquecendo, mas foi até bom. Eu dei Enter direto. Vou te mostrar, aproveitar para te mostrar aqui uma outra forma que tem de você cortar esse objeto, tá? Eu acabei esquecendo aqui. Dei Enter até que ele finalizasse o objeto. Beleza, finalizou. E agora tem que fazer de novo, apagar? Não precisa. Desde que você selecione o objeto e escolha a ferramenta enchimento complexo e mais uma vez por cima aqui você faz então a demarcação onde você quer cortar, tá? O objeto ali. E aí eu carrego com Enter e aí ele corta. Isso é uma segunda das várias formas que a gente tem de fazer buraco ali no objeto, né? Fazer um furo, um corte, né? E agora eu posso dar um Ctrl S, dar um ESC aqui, dar um Shift S para mostrar todos os objetos que eu ocultei. Esse aqui também eu já tinha nem percebi, eu acabei fazendo ele errado também. Errado não, né? Fazendo de outra forma. Vou aproveitar para desenhar aqui dentro, aqui, como eu já acabei de te mostrar, para fazer então um furo aqui para respeitar o miolinho, tá? Pronto. Resolvi o problema. Beleza, tá pertinho de acabar. Agora eu vou fazer a angulação de cada uma dessas pétalas aqui. Então eu vou pegar cada uma delas, vou pegar aqui a ferramenta de ângulo de ponto, que é o mesmo Ctrl H, se você quiser facilidade, ó, Ctrl H no teclado, e aí você pode mudar aqui a angulação dos pontos de cada uma dessas folhas. Basta selecionar, Ctrl H, aplico a angulação de pontos aqui para cada uma delas, tá? Para ter os mesmos aspectos cada uma delas. Vamos lá. Pronto, apliquei então a angulação, já tenho cada uma das folhas, das flores na verdade, com a angulação certa. Depois a gente pode mudar um pouquinho na propriedade do ponto, mas não vou me preocupar com isso agora. Bom, agora eu vou pegar aqui todos os objetos, na verdade eu vou pegar só a imagem de fundo, eu vou dar um Shift S para ele ocultar, tá? Existem outras formas de ocultar, mas eu prefiro fazer dessa forma. Pego o objeto que eu não quero ocultar, dou um Shift S e ele oculta todos os outros objetos que você não está selecionando, tá? Então agora eu vou fazer aqui a parte da costura, né? Essa parte do contorninho de cada uma dessas flores aqui. Vou começar pela vermelha e aí as próximas eu posso estar fazendo separado. Então vamos começar pela vermelhinha, que é a maior. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa cor verde aqui, ó, bem forte, tá? Vou pegar aqui a ferramenta de digitalizar ponto corrido e vamos fazer essa silhueta aqui, esse contorno desse furo aqui, tá? Para fazer esse acabamentozinho do meio da flor. Aí posso parar aqui, vou dar Enter. Agora o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui em corrido triplo para ficar mais grossinho. Então troco aqui para corrido triplo. Vou aumentar aqui um pouco o comprimento do objeto. Comprimento mínimo, ou seja, o mínimo que o ponto vai dar de distância é 1,5 e o máximo 3.0 com 3 repetições, ou seja, ele vai bordar o mesmo objeto, mesmo ponto 3 vezes, tá? Para ficar mais grossinho. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou tirar o True View e vou começar usando aqui a ferramenta percorrer. Esse percurso de pontos é legal, você vai voltando, ó, você simula o ponto do bordado, tá? E aí durante essa simulação, essa caminhada, eu vou ativar aqui também mostrar pontos da agulha para facilitar a identificação de onde que a máquina está costurando nesse momento. E aqui, por exemplo, eu já posso parar aqui e criar um objeto aqui, ó, tá? Fazendo essa parte aqui. E aí eu crio esse objeto em ponto costura, tá? Criei em costura, ele vai para lá. Só que se eu parar aqui, ó, ele está dando salto. Então eu vou dar com Shift X para ele voltar, ele repete o objeto voltando à costura, e aí eu troco essa repetição, né, para corrida triplo, tá? Exatamente isso. E aí eu clico o botão direito aqui para avançar para os próximos objetos e faço a mesma coisa, exatamente nessa ordem, tá? Então eu vou com ponto costura, que é o ponto corrido, dou Enter.
Uso aqui o Shift X para ele duplicar o objeto voltando no sentido contrário e já mudo para corrido triplo. Tá? Exatamente fazendo isso, eu tenho os pontos mais grossinhos e eu não tenho salto, corte de fio nenhum, absolutamente nenhum nesse momento. Tá? É uma técnica que eu uso, inclusive eu ensino isso com bastante detalhes dentro do Wacom Experience. Ó, carreguei com Enter, ó, vou dar O, eu não vou usar nem o mouse, tá? Estou dando O aqui, Shift X, e aí eu mudo para triplo aqui. Pronto. Dessa forma, no final você vai ver ali como é que vai ficar legal, tá? Então vamos usar aqui o percorrer, vamos fazer aqui de novo o uso da ferramenta aqui, corrido simples, faço esse objeto, carrego com Enter, Shift X e aproveito para trocar aqui para corrido triplo, tá? Poderia fazer o seguinte, eu poderia sair bordando normal, ó, vamos fazer aqui mais rápido para você ver que também funciona. Ah, Dixon, eu gosto de usar o ramificar porque é fulano. Olha, sinceramente, depois que você aprender a fazer esse método aqui, você vê o resultado do bordado na prática, você comparar a diferença, é sem igual, tá? Nesse caso aqui eu não vou aplicar o corrido triplo em todos para a gente ter um pouco mais de produtividade. Então eu vou aplicar normal o ponto simples aqui, ó, Shift X, tá vendo? Porque aí eu consigo seguir mais rápido e lá no final eu posso selecionar os objetos e fazer então a aplicação do corrido triplo para múltiplos objetos. Aí eu tenho um rendimento maior nesse caso, tá? Aqui, por exemplo. Então vamos seguir dessa forma até o final. Aí daqui a pouco eu te explico aqui como a gente vai fazer para mudar todo mundo para o corrido triplo. Bom, aí agora que eu terminei de fazer todos os objetos, como eu te falei, né? Eu não selecionei, eu não apliquei o corrido triplo vamos ver a partir de qual objeto. Só clicar aqui, ó. Exatamente esse aqui, tá vendo? Conforme eu te mostro aqui, ó. Esse aqui foi o último objeto que eu apliquei o corrido triplo, tá? Vamos ver qual foi o primeiro. Eu comecei nesse aqui, ó. Então esses objetos aqui, ó, esse aqui, esse, até, deixa eu ver, até esse aqui foi o corrido triplo. Todos os demais não foram, então eu vou selecionar todos os outros. Olha, exatamente esses aqui. Deixa eu ver se é esse aqui, esse, exatamente isso. Esse até esse aqui, tá? Então todos os objetos que eu selecionar a partir de então, olha, segurando o Ctrl no teclado e clicando no objeto. O que eu estou fazendo? Eu estou selecionando apenas os objetos que estão por cima, tá? Que eu deveria ter aplicado o corrido triplo e ainda não apliquei, justamente para me fazer agora, nesse momento aqui. E aí você vê qual que é mais fácil. Eu prefiro fazer assim. E aí eu venho aqui e aplico corrido triplo. Automaticamente todos os objetos que estão por cima, ou seja, estão bordando depois do primeiro, né? Porque ele faz o primeiro corrido simples, quando volta ele volta com o triplo. Todos esses aí, ó, estão com corrido triplo. E agora você tem os objetos com uma linhazinha mais grossinha, tá? Então assim a gente faz então esse detalhe aqui da flor, né? Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento que eu fiz nessa, com as mesmas cores em todas as demais. Vamos lá. Bom, nesse caso aqui, como eu só apliquei corrido triplo no miolo, tá vendo? Nesses detalhezinhos eu não apliquei, então eu vou selecionar cada um deles e vou estar aplicando corrido triplo nesse momento. Venho aqui, troco para corrida tripla, já posso alterar as propriedades botando o mesmo padrão do início do desenho aqui.
Beleza, e agora a gente vai fazer das outras 3 flores. Selecionei todas elas, corrido triplo, já aplico as configurações aqui para a gente já ir para a próxima flor. Bom, então fiz o mesmo procedimento para todos os objetos ali em corrido simples, né? Selecionando cada um deles ali que eu dupliquei e apliquei o corrido triplo conforme eu te mostrei. Beleza? Então essa parte aqui a gente já concluiu também, lembrando que vai ser apenas uma cor. Só que nesse momento eu não vou tirar a exibição desses pontos não, porque eu vou fazer essas bolinhas que vem na sequência aqui, exatamente usando esses objetos, tá? Então eu vou falar, vamos lá, eu vou pegar aqui o azul mesmo, tá? Eu vou fazer uma bolinha bem simples aqui e eu vou duplicando as bolinhas. Nesse caso aqui, vamos desenhar aqui com uma ferramenta ali de elipse mesmo, tá? Vou fazer uma bolinha mais ou menos nesse tamanhozinho aqui, ó. Isso. Só que nesse caso aqui eu vou mudar as configurações da bolinha, eu vou trabalhar aqui com ponto cheio. Vamos tirar esse excesso de compressão de colimento para esse caso aqui. Vamos colocar uma compressão de colimento menor. O espaçamento da bolinha, eu vou trabalhar com essa bolinha aqui com espaçamento bem grande, porque é um objeto pequeno, né? 0.80, sem ponto de suporte nenhum. Vamos começar de uma extremidade e terminar na outra. Pronto. Está pronta aqui a nossa primeira bolinha. Deixa eu só ver o espaçamento aqui. Vou colocar um pouco menor, 0.70. Beleza. E também não pode ser tão grande, que senão vai embolar uma na outra aqui. Beleza, mais ou menos isso. Pronto, agora eu vou sair duplicando essas bolinhas aqui e colocando e distribuindo. Peraí, dá um Ctrl Z que eu arrastei a pessoa errada. Dupliquei a bolinha e vou arrastando, posicionando as bolinhas aqui, cada uma no seu devido lugar. Pronto, fiz da primeira aqui, tá? Agora eu vou fazer das outras, vou fazer dessa aqui, essa aqui não tem as bolinhas, tá? Porque é muito pequenininho, já das demais tem, porém as bolinhas elas mudam de acordo com a flor, tá? Então eu vou duplicar essa bolinha aqui, vou jogar ela para baixo aqui, ó, só que eu vou ter que editar um pouquinho o tamanho dela, porque ela não pode ser o mesmo tamanho nesse caso aqui. Então vamos editar um pouquinho o tamanho, consecutivamente o espaçamento também eu preciso aumentar para ela não ficar tão pequenininha, vamos botar 0.80. Vamos colocar 0.80 de espaçamento. Beleza, e agora a gente vai estar seguindo duplicando da mesma forma. Pronto, agora vamos fazer a da maior aqui. Essa aqui, como é maior, eu posso fazer um pouquinho maior aqui, ó. Aí vamos colocar uma densidade um pouco mais apertada
e vamos continuar duplicando aqui cada uma delas. Pronto, dupliquei essas aqui, agora só falta dessa daqui, e a gente vai aproveitar essa daqui, ó, que é mais ou menos o mesmo tamanho, vamos duplicar e arrastar para cá. Pronto, agora vamos fazer dessa daqui, mesma coisa. Pronto, terminei de duplicar as bolinhas. Eu não vou mudar a angulação. Poderia você mudar a angulação de cada uma delas. Como eu dupliquei, elas foram representadas pela primeira bolinha, mas eu poderia estar mudando aqui, ó, a angulação de cada uma delas separadas para seguir o formato da pétala, vamos dizer assim. Mas eu não vou fazer porque eu gostei desse efeito aqui tudo para o mesmo lado, tá? E aí a gente fez a parte principal aqui do nosso desenho. Agora eu vou mandar exibir todos os elementos do bordado, tá? Clicando aqui, teclando aqui no teclado Shift S para mostrar todos os objetos que inclusive estavam ocultos, né? E agora a gente já consegue visualizar todos os elementos aqui do bordado. O bordado está propriamente dito já pronto, tá? A gente vai precisar só fazer uma revisão. Eu vou alterar algumas propriedades no tatame aqui ainda dessas florzinhas, tá? E a gente já vai poder ir para o próximo episódio para abordar esse cara. As cores estão feias, tá? Naturalmente, porque eu fui colocando cores aleatórias, mas lá no próximo episódio você vai ver que a gente vai caprichar nas cores. E aí, aonde realmente tem que ficar bonito as cores é na máquina de bordar. Aqui no Wacom não é tão relevante assim, tá? Mas antes disso, eu vou editar. Tá vendo que eu fiz esse objeto aqui da costura sem enxergar os objetos aqui do furo. Então, por isso ele ficou um pouco distante. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a forma um pouquinho desse objeto aqui, justamente para respeitar a posição certinha da costura que a gente fez posterior aqui, tá? Justamente porque é mais fácil mudar aqui a posição dos objetos em tatame, né, mudar a posição deles para respeitar o contorno, do que fazer o contrário, que é mudar o traçado da costura, tá? Então vamos lá. Aqui está passando um pouquinho por causa da compensação de encolhimento, né, então é normal. Aqui não está com nenhum problema. Nessa rosinha aqui está com uma alteraçãozinha, vamos alterar um pouco aqui, ó. Beleza, aqui está certo. Só ajustar um pouquinho aqui para ele respeitar melhor o contorno, para ficar mais bem alinhadinho, né? Pronto. Acertei essa parte do alinhamento do furo para o contorno ficar alinhado certinho. E está pronto o desenho. Agora o que a gente precisa fazer aqui, vou dar uma característica um pouco... Vamos aplicar o True View aqui, vamos tirar essa imagem de fundo, vamos colocar do lado aqui. Vamos tirar o ofuscar a ilustração para a gente ver a imagem como ela de fato é. E vamos trabalhar um pouco aqui o aspecto. Bom, com relação às bolinhas azuis, ó, essas bolinhas aqui, tá vendo que tá habilitado para cortar o fio na máquina. Eu vou deixar justamente aqui nos conectores, ó, tá para cortar tudo que é uma distância de 2 milímetros. Então eu vou deixar justamente para a gente ter esse acabamento já feito lá na máquina de bordar. Beleza, o que mais que a gente pode fazer aqui? Além, é claro, de alterar as cores, eu vou tirar um pouco o excesso de densidade dessas pétalas aqui das flores, tá? Não vou deixar com uma densidade tão alta. Aqui está 40, deixa eu ver. Eu vou manter essa densidade sim. Vou manter 0, eu vou colocar até menor um pouco, porém eu vou habilitar aqui o espaçamento fracional, que é essa ferramenta aqui, justamente para suavizar um pouco. E eu vou colocar também um ponto suporte mais forte aqui. Eu vou colocar nesse caso um ponto suporte tatame duplo, para ele travar bem a densidade, né, o bordado dessas pétalas aqui. E vou aumentar também consideravelmente aqui para 0,60 a compensação de encolhimento dessas partes aqui das flores, tá? Justamente porque é uma área de grande preenchimento, então a gente vai colocar ali uma compensação de repuxo maior para ele suportar mais o deslocamento do encolhimento natural do tecido, né? E aí deixa eu ver, fazer uma última revisão aqui, vamos colocar para redesenhar devagar, para a gente fazer um estudo sobre o desenho, para ver se já dá para a gente bordar lá na máquina, né? Vamos ver aqui. Então, ele vai fazer as 2 primeiras costuras da marcação, vai fazer ali o ponto cheio, né, dos caulezinhos,
que inclusive eu ia acertar, mas como ele está saltando, ele está fazendo um corte ali, eu nem vou precisar fazer ramificação, nada disso na mão. Vou deixar ele cortando mesmo. Cortou, fez as primeiras folhas ali, né? Ambos os lados. Vou manter o ponto de suporte tatame para cada uma dessas folhinhas. Agora ele está fazendo o acabamento ali do ponto cheio para fazer... Já fez a aplicação, né, do filme transparente, agora está fazendo o ponto cheio do potezinho. Naturalmente aqui já vai estar com o filme aplicado. Agora ele está fazendo a parte de cima, que é os tatamezinhos do miolo, as folhas. E agora ele fez um ponto de suporte duplo ali para começar a contornar a parte das flores, né? E aí vamos acelerar um pouquinho mais aqui para não demorar tanto a simulação. Agora ele já faz cada uma delas separadas, arredondando ali, olha. Faz azul, que na verdade não vai ser azul. Fez os contorninhos e corridos simples com o triplo, né? Fez as bolinhas e tá pronto. Tá pronto o desenho. Exatamente isso que eu queria fazer. Agora, gente, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui, não vou nem alterar as cores, porque a gente vai descobrir lá na máquina o que a gente vai fazer. Eu vou escolher um pano legal e a gente vai bordar isso aqui como um artigo de decoração para casa. Essa é a nossa recomendação para esse desenho aqui. Então esse é o momento que você vai compartilhar, que você vai comentar o que você achou dessa aula aqui e vai aproveitar para clicar no link que tem aqui na descrição desse vídeo para você ir lá no episódio, né, no próximo episódio, onde eu levo isso aqui para a máquina e a gente borda juntos, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Ele ficou realmente bem longo, porque são bastantes elementos ali, bastante detalhezinhos importantes. Se você não compreendeu tudo, assiste o vídeo de novo, quantas vezes forem necessárias. Toma nota ali, anota as observações que eu faço ali durante a programação. Como é vários detalhezinhos, é um desenho que não é complexo, mas é um desenho cheio de elementos, eu usei várias ferramentas diferentes, é importante que você assista o vídeo mais de uma vez para você fixar ali o que eu te ensino dentro dessa aula, tá? E aí assim que você concluir, você vai para o próximo episódio, onde a gente vai colocar isso aqui para bordar lá na máquina juntos. Bom, então eu vou ficando por aqui. Te vejo então no próximo vídeo, lá no próximo episódio. A gente vai realmente dar cores legais para isso aqui, porque não ficou, de fato as cores não ficaram legais, mas lá no próximo episódio a gente vai bordar, eu vou escolher umas linhas legais junto com a Kátia ali, você vai ver que o bordado vai ficar, ó, show de bola. Então eu te convido a vir comigo. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, acessa lá o nosso site, e-bordados.net e vem fazer parte desse mundo maravilhoso que é bordados computadorizados. Te vejo então no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.